Olá, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de drama e terror chamado Tara Maldita. O filme já começa com uma menina de 9 anos chamada Emma na janela de seu quarto observando um gatinho se afogando em uma fonte. Ela simplesmente fecha as persianas e continua com sua rotina normal, ignorando o pobre gatinho. Em seguida conhecemos o pai de Emma, David. Durante o café da manhã, Emma conta a seu pai a respeito de seu desejo em ganhar o prêmio de cidadania na escola. Enquanto os dois conversam, a tia de Emma, chamada Angela, chega na casa. Ela diz para David que encontrou uma nova babá para Emma. Parece que a garota não está muito contente com isso. Acontece que a última babá sofreu um acidente, digamos, infeliz. Enquanto eles conversam, Emma aponta para o gato morto na fonte. David tira o gato de lá, mas Emma parece nem ligar para a morte do bichano. Mais tarde na escola, uma vespa assusta as crianças. Enquanto os alunos ficam cheios de medo, Emma pega um copo e a captura, libertando-a para fora da janela logo em seguida. Enquanto isso, David entrevista uma babá chamada Chloe. Ele gosta do currículo dela e logo em seguida a contrata e quer que ela comece já essa semana. De volta à escola, uma das colegas de Emma, chamada Kate, vem correndo e esbarra na garota. Emma a ajuda a se levantar, enquanto a professora delas observa todo o acontecido. Entretanto, mesmo assim, ela não percebe que a garota furtou o relógio de sua coleguinha. Mais tarde, o filme nos mostra um vespeiro no teto da oficina do pai de Emma. Lembre-se dele. Durante a noite, Emma pratica sorrisos na frente do espelho e vemos a dificuldade dela em fingir estar contente. O dia seguinte é o dia da aguardada premiação. David escova os cabelos de sua filha e depois a leva para a escola. Todos os pais e alunos estão sentados na plateia quando a professora anuncia quem ganhou o prêmio. Não foi a Emma. Foi o Milo, um dos coleguinhas dela. Conseguimos ver no rosto de Emma o semblante de quem já morreu por dentro. Depois disso, David conversa com a professora e ela diz que nunca viu ninguém como Emma em 20 anos de profissão. Ela também diz que Emma poderia ser uma excelente atriz. Quando David fala com Emma sobre a vitória de Milo, a garota não consegue aceitar que um menino que nem ao menos consegue falar na frente dos outros tenha a vencido. Ela pede desculpas quando David chama sua atenção e diz estar feliz pelo garoto ter vencido. Mais tarde, Emma leva Milo pela floresta a fim de mostrar-lhe um penhasco ali perto. Ao chegar perto da beirada do penhasco, o garoto diz que eles deveriam voltar, porém Emma fica o encarando com cara de poucos amigos e a cena é cortada. Mais tarde, Emma finge ter brincado muito e estar cansada, chamando seu pai para ir embora. Os pais de Milo perguntam a ela se o viu e a garota mente, dizendo que não. De repente, duas meninas vêm pedindo por socorro. Todos os pais correm para ver o que aconteceu e encontram Milo. O garoto havia caído do penhasco e se afogado. Mais tarde, durante a noite, David conversa sobre Emma com a tia dela, enquanto a garota escuta tudo. Na manhã seguinte, David pergunta a Emma como ela se sente com a morte de seu amiguinho. A garota simplesmente não dá a menor importância, dizendo que não tem nada para ser sentido. Mais tarde, Chloe, a nova babá, chega em casa e Emma não parece satisfeita. Durante a noite, Chloe fica admirando fotos de David enquanto ele não está em casa. Emma encontra Chloe no quarto dele bem na hora e a chama para assistir um filme. Em seguida, Chloe vai para o banheiro e rouba alguns remédios de David. Mais tarde, enquanto assistem a filmes, Chloe pergunta se David tem namorada e Emma acaba apondo contra a parede quando fala que a viu roubando os remédios. Ela promete não contar a David, mas passa a controlar Chloe e em seguida ordena que ela pegue um sorvete. Chloe xinga a menina, mas faz o que ela quer de qualquer forma. No dia seguinte é o funeral de Milo. Após a cerimônia, todos estão chorando, menos uma pessoa. Isso mesmo, a Emma. David fala com os pais de Milo e descobre que a medalha do concurso sumiu. Eles presumem que ela afundou no oceano. Enquanto isso, Emma finge que está chorando. De volta em casa, David pega algumas roupas lavadas e as leva para o quarto de Emma. O homem deixa um bichinho de pelúcia cair e vemos que a medalha de Milo está escondida embaixo da cama dela. David olha as fotos do dia do prêmio e encontra várias fotos de Emma olhando feio para Milo e fica preocupado. No dia seguinte, a professora de Emma, a senhora Alice, e um policial visitam David para conversar sobre a morte do garoto. A senhora Alice afirma
que alguém viu Emma próxima do penhasco antes da morte do garoto. Emma ouve a conversa deles por trás da parede na cozinha. Do nada ela faz alguma coisa que o filme não mostra, mas acaba gritando e aparecendo caída em cima de um pote de biscoitos quebrado e toda cortada. Aparentemente tudo isso foi só para impedir que a conversa dos adultos avançasse. E realmente isso funciona. Os dois vão embora. Enquanto cuida dos ferimentos, David pergunta se ela realmente estava no penhasco, mas Emma nega. Quando ele revela que a Sra. Ellis disse que ela estava, Emma fica agitada e diz que a Sra. Ellis está mentindo, pois a odeia. No dia seguinte, Chloe vai até a oficina onde David está trabalhando. Ela pergunta se pode fumar lá dentro, mas David nega, dizendo que o lugar tem muitos líquidos inflamáveis. Chloe também pede desculpas por ter sido descuidada com Emma ontem. Ela dá em cima de David, porém ele finge não perceber e pergunta como vai a relação dela com a Emma. Em seguida, Chloe leva Emma para dar uma volta de patinete. Chloe tem falado bem de Emma para David, tentando ganhar sua confiança. Durante o passeio, as duas veem o carro da Sra. Ellis na frente da casa de Milo. Ela veio conversar com a família do finado menino. Chloe insinua para Emma que as autoridades estão chegando até ela e que ela deve criar uma boa desculpa para poder escapar. No entanto, a menina diz que não sabe de nada. Enquanto voltam para casa, elas continuam a conversa. Chloe tenta amedrontar Emma, dizendo que se as autoridades descobrirem que foi ela quem tirou a vida do menino, eles iriam colocá-la em uma cadeira elétrica. A princípio, a garota parece se assustar, porém ainda não admitiu ter feito nada. Mais tarde, enquanto Chloe procura por Emma, percebemos que o vespeiro que ficava na oficina de David sumiu. Em seguida, a Sra. Ellis vai embora e, enquanto dirige, uma vespa aparece dentro do carro e ela quase bate. A mulher continua a dirigir e o filme nos mostra o vespeiro bem atrás do banco do motorista. Enquanto isso, Chloe encontra a medalha de Milo embaixo da cama de Emma. Ela então pendura a medalha no abajur no quarto de David para que Emma possa ser pega. Entretanto, David não percebe a medalha, pois vai direto ao banheiro. No entanto, Emma, que havia entrado no quarto, vê a medalha e vai até o abajur para buscá-la. Entretanto, David percebe que ela está escondendo alguma coisa. A garota não tem outra escolha a não ser mostrar a medalha para David. Ele leva Emma para o quarto dela e a confronta a respeito da medalha. A garota tenta primeiro dizer que não sabia, mas Chloe aparece e diz que encontrou a medalha embaixo da cama dela enquanto limpava. Emma agora inventa uma história furada, dizendo que Milo deu a medalha para ela depois de ser derrotado por ela em uma brincadeira. Interessante também é quando David diz que a mãe de Milo queria enterrá-lo com a medalha e Emma simplesmente diz ser burrice. Segundo ela, o garoto estava sem vida e não saberia se seu corpo estava ou não com a medalha. David está dirigindo não sabemos para onde e vê um acidente na estrada. Aquele é o carro da Sra. Ellis. Ele também ligou para Angela pedindo que ela encontrasse um psicólogo para Emma. Durante a noite, David tem pesadelos com Emma, sua finada esposa e Milo. No dia seguinte, Emma confronta Chloe sobre o ocorrido com a medalha. David desce do nada e chama Emma para sair com ele. O homem a leva para a casa de Milo para devolver a medalha à sua mãe. Durante a conversa, ela os informa sobre a morte da Sra. Ellis, dizendo que o acidente foi causado por um vespeiro dentro de seu carro. Emma começa a chorar, alegando que a Sra. Ellis era sua professora favorita. Que menina fingida. Do nada, ela diz que está passando mal para cortar a conversa. No caminho para casa, Emma parece ter esquecido sobre a morte da Sra. Ellis e fala sobre fazer cupcakes com Chloe. Mais tarde, enquanto trabalha em sua oficina, David percebe que o vespeiro sumiu. Agora, ele suspeita de sua filha e até mesmo pesquisa sobre comportamentos estranhos em crianças na internet. No dia seguinte, é a primeira consulta de Emma com sua psicóloga, a doutora Marsh. Ela e Emma têm uma longa conversa. A garota consegue engambelar a mulher. Após a sessão, a médica diz a David que Emma é como qualquer outra criança normal. Inacreditável. Quando os dois voltam para casa, ele diz que Emma está no quarto e Chloe vai lá perturbá-la mais uma vez com a conversa da cadeira elétrica e ainda diz que David está interessado nela. No final, ela ainda diz que pode se tornar a madrasta de Emma. À noite, Emma pergunta a David se ele gosta de Chloe. A garota também fala que Chloe disse que será sua madrasta. No entanto, David fala que está atrasado para
para uma reunião e sai sem explicar nada. Porém, a garota sabe que ele vai a um encontro. Algum tempo depois, Chloe vê as luzes piscando enquanto assiste TV. Ela então sai em busca de Emma, mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ela olha para fora da casa pela janela e vê uma sombra na oficina de David. Quando ela entra lá, a porta se tranca. Ela tenta abrir a porta, mas parece que está trancada por fora. Do nada, um incêndio começa e logo as chamas tomam conta da oficina. Chloe vê Emma pela janela e tenta acertá-la através do vidro, mas acaba só se cortando mesmo. Em seguida, o fogo acaba alcançando a jovem e consequentemente tirando sua vida. David chega em casa do nada e vê os bombeiros e paramédicos em sua casa. Eles contam a ele sobre a morte de Chloe. Emma foi levada para casa por um policial. Ao ver sua filha, David a abraça. Durante a noite, ele vai ao quarto de Emma. O homem se senta na frente dela e pergunta se ela machucou Milo. Ele garante a ela que fará de tudo para ajudá-la, mas ela precisa contar a verdade. Emma finalmente admite que empurrou Milo do penhasco, porém ela diz que foi sem querer, só havia o empurrado de raiva, pois ele se negou a emprestar a medalha para ela. Ela então casualmente diz que não fará isso de novo. David fica horrorizado. Ele então pergunta a ela sobre a babá anterior. A garota diz que a mulher havia a puxado pelo braço e ela apenas a chutou. Emma então afirma que por ser adulta, a babá devia ter prestado mais atenção e não ter caído escada abaixo. Quando David pergunta o que ela fez com Chloe, a garota grita com ele e culpa Chloe por tentar ser sua madrasta e dizer que ela seria condenada à pena de morte. Em seguida, ela diz que alguém tinha que fazer o que ela fez. No dia seguinte, David leva Emma para a casa do lago. O homem pretende defender sua filha da polícia, mesmo achando que ela pode ser uma assassina. Os dois então são recebidos pelo caseiro. O filme faz questão de nos mostrar que David tem uma arma, enquanto ele conversa com sua irmã pela internet. Mais tarde, o xerife liga para David para informá-lo de que o incêndio havia sido provocado deliberadamente por alguém, porém eles não sabem quem foi. Percebendo que sua filha pode ser pega, ele fica nervoso. No dia seguinte, Emma pega David no flagra enquanto ele pesquisava sobre crianças psicopatas. Durante a noite, enquanto David está dormindo, Emma chega no quarto dele e o beija. Ela então fecha todas as portas e janelas, liga o gás do fogão, das lareiras e vai para o lago esperar. David acorda e sente o cheiro de gás. Ele rapidamente abre as janelas e desliga o fogão e as lareiras. O homem vê Emma lá fora no lago e percebe que ela tentou tirar sua vida. Ele caminha até a garota e pergunta por que ela fez isso. Emma responde dizendo que foi porque ele não liga mais para ela e que ela prefere morar com sua tia Angela, que realmente gosta dela de verdade. David segura a mão dela e calmamente a leva para dentro de casa. Em seguida, vemos o homem esmagando remédios. Depois, ele leva uma xícara de chocolate quente para Emma. Os dois bebem o chocolate quente juntos e depois David coloca a garota para dormir. Em seguida, ele vai ligar para Angela e conta tudo sobre o que Emma fez, porém ela não acredita nele. O homem se desculpa com Angela, dizendo que não vai deixar que ninguém leve sua filha para um hospício ou algo do tipo, e diz que não tem outra opção. O homem não vai permitir que ela faça mal a mais ninguém. Naquela noite, quando ele estava dormindo, Emma entra em seu quarto, põe a arma na mão dele e tenta simular que ele mesmo tentaria tirar sua própria vida. Ela atira, mas erra. O barulho o acorda e ele pergunta como ela ainda está viva. Emma responde que havia trocado o chocolate quente dela com o dele. Vendo que ela estava prestes a matá-lo, David tenta tomar a arma de sua mão. Emma então pega o celular dele, liga para a polícia e corre para se esconder no banheiro. David a persegue com a intenção de matá-la. O homem arromba a porta do banheiro e aponta sua arma para a garota. Nesse momento, o caseiro aparece atrás dele com um rifle. Quando David está prestes a matar Emma, o homem atira nele. Em seus últimos momentos, David prefere se virar e encarar o homem antes de morrer, ao invés de usar sua última força para atirar em Emma. A garota observa seu pai cair e morrer. A polícia chega logo depois disso. O filme corta para a manhã seguinte. Tia Angela chegou até a casa do lago. Ela diz a Emma que seu pai provavelmente estava doente. O filme termina enquanto Emma abraça Angela e vemos um sorriso assustador e malicioso em seu rosto. Once Upon a Time
Esse filme conta a história de uma deusa raposa de 9 caudas que deve passar por várias reencarnações para encontrar seu primeiro amor. Ela vai se reconectar com seu primeiro amor ou com o segundo? Vamos descobrir. A deusa raposa de 9 caudas chamada Baekhyun, que governa o reino de King Kyu, deve descer ao mundo humano para passar por uma provação celestial antes de se tornar a deusa mais elevada do paraíso. Baekhyun então se transforma em uma humana comum chamada Susu. Já que está sendo testada pelo paraíso, Baekhyun não tem nenhuma memória de sua verdadeira identidade e apenas sabe que ela é Susu, uma jovem comum. Por outro lado, o príncipe herdeiro da tribo celestial, Yehua, esteve envolvido em uma batalha feroz com o reino do Mar Oriental por 7 dias e 7 noites. O homem ficou gravemente danificado e caiu no mundo humano, então foi salvo por Susu. Para encurtar a história, os dois se apaixonaram e decidiram se casar. Eles moravam na casa modesta de Susu e viviam uma vida conjugal harmoniosa. Yehua finalmente leva Susu ao Império Celestial e pretende pedir a seu pai, o Imperador Celestial, que aprove seu relacionamento com ela. Susu viveu no Palácio do Céu como funcionária por um tempo e Yehua raramente a via. No entanto, uma outra funcionária de Yehua chamada Sujin sente um pouco de rivalidade com a presença de Susu no palácio. Um dia, Sujin caluniou Susu dizendo que ela a empurrou deliberadamente para o abismo do inferno e fez com que seus olhos parassem de enxergar. Por causa da calúnia de Sujin, Susu teve que pagar por isso, sacrificando seus olhos por ela para que ela pudesse ver novamente. A história de amor de Susu e do príncipe Yehua terminou quando Susu decidiu acabar com a própria vida após dar à luz. Antes de encerrar sua própria vida, Susu disse a Yehua para chamar seu filho de Ali. Após o término de sua existência, Susu retorna à vida como a rainha Baekhyun do reino King Kyu e todas as suas memórias de Yehua e Ali foram apagadas. Várias centenas de anos depois, Baekhyun recebeu um convite para uma festa do reino do Mar Oriental. No início ela estava relutante em ir, mas depois de ser convencida por seu amigo, Baekhyun finalmente concordou em atender ao convite. Chegando ao reino do Mar Oriental, Baekhyun, que parecia desconfortável com o sol escaldante, decide proteger seus olhos com um pedaço de seda clara. Enquanto caminhava pelo palácio, ela acidentalmente conheceu um garoto chamado Ali. Enquanto fala, Ali parece interessado no leque de Baekhyun e quer pegá-lo emprestado. Por outro lado, um demônio se infiltra no reino para levar Ali. Felizmente, esse demônio foi frustrado com sucesso por Baekhyun, que imediatamente o afastou. Não muito depois, Yehua veio e ficou muito surpreso que alguém ousou se infiltrar no reino e estava prestes a levar seu filho. Ele ficou mais surpreso ainda ao ver Baekhyun, cujo rosto era exatamente igual ao rosto de Susu. Yehua tenta se aproximar de Baekhyun pensando que ela é Susu, mas como Baekhyun não tem nenhuma memória dela como Susu, ela imediatamente afasta a mão de Yehua e deixa o homem. Baekhyun pergunta a seu melhor amigo Zeyan sobre Susu depois de voltar para sua residência. Zeyan diz que Susu é a esposa de Yehua, que perdeu a vida há 300 anos após dar à luz a seu filho, Ali. Não muito depois, Yehua e Ali visitam Baekhyun e decidem ficar com ela na esperança de trazer de volta a sua memória. Os três vivem lá como uma família, onde Ali parece muito feliz por finalmente se reunir com sua mãe, enquanto Baekhyun ainda tenta evitar Yehua. Sujin então foi para o reino King Kyu, não querendo que Yehua fosse tirado dela novamente. Enquanto caminhava para entrar em uma caverna, Sujin acidentalmente encontrou o corpo de Moyuan em um pedaço de gelo. Moyuan é um deus da guerra que também era professor de Baekhyun. Durante uma batalha com a tribo do Rei Demônio, Moyuan deu sua própria vida para selar o Rei Demônio. Sua alma foi despedaçada e seu corpo foi preservado em um bloco de gelo. Baekhyun levou o corpo de Moyuan de volta para King Kyu, uma terra mística onde sua família vive, onde ela aguardou seu eventual despertar e retorno. Moyuan não é apenas um mestre para ela, mas também seu primeiro amor. O filme então mostra um reino demoníaco controlado por uma rainha demônio que pretendia pegar Ali no reino do Mar Oriental. A rainha demônio está chorando pela perda de seu filho e pretende ressuscitá-lo às custas de Ali, que tem um corpo celestial. Não muito depois, Sujin foi até a rainha dos demônios para trabalharem juntas para se livrarem de Baekhyun. A rainha demônio foi forçada a cumprir os desejos de Sujin, porque ela ameaçou relatar suas ações ao Imperador Celestial. Antes de retornar ao Palácio do Céu, Yehua leva Baekhyun ao Monte Jundi, onde ele e Susu permaneceram tanto tempo quanto no mundo humano. Yehua sempre leva Ali lá para comemorar o aniversário de seu filho, porque foi lá que ele conheceu sua mãe. Yehua então conta a Baekhyun sobre a primeira vez que encontrou Susu naquele lugar. Porém, Baekhyun parece normal porque ela não tem nenhuma
nenhuma lembrança de Susu. Depois de ficarem juntos por algum tempo, Yehua e Ali retornaram ao Palácio do Céu, enquanto Baiken retornou ao reino de King-Kill. Enquanto Baiken estava no Monte Jundi com Yehua e Ali, a Rainha Demônio se disfarçou de Baiken e se infiltrou no reino de King-Kill para levar o corpo de Mo-Yuan. Com a ajuda de Sujin, as duas conseguiram pegar o corpo de Mo-Yuan e levá-lo ao mar de Wu-Wang, onde o sino mágico foi usado para selar o Rei Demônio. As duas pretendiam ressuscitar o Rei Demônio usando o sangue imortal de Mo-Yuan, que é um deus. Por outro lado, Baiken, que acabou de chegar ao reino de King-Kill, fica muito surpresa ao descobrir que o corpo de Mo-Yuan foi levado pela Rainha Demônio. Baiken e Zeiyan correram imediatamente para o mar de Wu-Wang para evitar isso. Chegando lá, eles começaram um embate com os demônios que tentavam pará-los, até que finalmente Baiken conseguiu entrar e bater de frente contra a Rainha dos Demônios. Enquanto Baiken estava tendo um embate com a Rainha Demônio, o pedaço de gelo que continha o corpo de Mo-Yuan deslizou para o abismo do inferno. Baiken salta imediatamente para impedir que o pedaço de gelo caia. No entanto, suas ações fizeram a urna onde a Rainha Demônio guardava a alma de seu filho cair no abismo do inferno. Emocionalmente instável, a Rainha Demônio investiu contra Baiken repetidamente. Pouco depois, Yehua aparece e salva Baiken. O homem não tirou a vida da Rainha Demônio e disse a ela para ir embora. Depois disso, Baiken e Yehua trouxeram o corpo de Mo-Yuan de volta ao reino King-Kill. Percebendo que desenvolveram uma afeição mútua, Yehua e Baiken decidem se casar. Yehua então leva Baiken ao Palácio do Céu para se casar e todos os residentes do palácio dão as boas-vindas à presença de Baiken, incluindo Nai Nai, a serva pessoal de Susu, que está muito feliz por se reunir com sua mestra. Baiken está confusa porque ela não reconhece Nai Nai. Enquanto caminhava pelo Palácio do Céu, Baiken encontrou Sujin. A mulher então conta a história de Susu para Baiken, dizendo que quando Susu veio pela primeira vez ao Palácio do Céu, Yehua não deu nenhuma festa de boas-vindas, então as pessoas pensaram que Susu era apenas uma nova serva. Sujin diz que Yehua levou Susu ao Palácio Celestial apenas para esperar o nascimento de seu filho. Todos os dias Susu esperava a chegada de Yehua, mas o homem nunca veio para vê-la. Susu achou que Yehua nunca a amou e só queria o filho deles. Enquanto Sujin continuava sua história, ela secretamente ordenou que seu tigre de estimação empurrasse Baiken para o penhasco onde Susu pulou para tirar sua vida. No entanto, Baiken foi capaz de se esquivar da investida e, em vez disso, o tigre que caiu de lá. Depois de ouvir a história de Sujin, Baiken tem certeza de que Yehua quer se casar com ela porque se sente culpado por Susu e pretende reparar seus erros. Baiken presume que Yehua nunca a amou de verdade porque a única mulher que o príncipe ama é Susu. Portanto, no dia seguinte, na hora do casamento, Baiken cancelou tudo e voltou ao reino King-Kill. Chegando lá, Zeiyan revela a Baiken sobre uma relíquia sagrada que pode ressuscitar Mo-Yuan. Acredita-se que a relíquia seja capaz de coletar a alma despedaçada de Mo-Yuan e guiá-la de volta ao seu corpo. A relíquia é a lâmpada de ligação da alma que pertence a Yehua e o pavio é a grama imortal de Ying-Zi. Acontece que a herança foi usada por Yehua para manter as memórias de Baiken de sua vida como Susu antes dela decidir acabar com sua vida. Para reviver Mo-Yuan, Baiken retorna ao Palácio do Céu e pede a Yehua a herança. Porém, o homem se recusa a dá-la porque a memória de Baiken sobre Susu será perdida se a herança for usada para outra pessoa. Baiken então segue para a montanha Ying-Zi para pegar a grama imortal. No entanto, ao tentar arrancar a grama imortal de Ying-Zi, Baiken acidentalmente acorda um monstro, então ela tem que enfrentar esse monstro gigante. Quando ela estava quase encurralada, Yehua veio em seu socorro. Eles estavam trabalhando juntos contra o monstro e quando estavam prestes a destruir o monstro gigante, Yehua foi derrubado e ficou inconsciente. No final, Baiken escolhe proteger Yehua dos fragmentos do corpo do monstro e deixar a grama imortal ser destruída junto com ele. Quando eles retornam ao Palácio do Céu, Baiken trata os danos de Yehua. Depois que os danos se curam, Yehua dá a relíquia mágica para Baiken e diz que suas memórias do passado estão lá dentro e ela deve encará-las. Depois de dizer isso, Yehua deixa Baiken sozinha e a relíquia mágica começa a se abrir lentamente. Baiken recupera as memórias de sua vida como Susu, a única mulher que Yehua ama. Depois de aprender sobre sua história de vida como Susu, Baiken se sente culpada e decide retornar ao reino King-Kill para lamentar por seu destino. Por outro lado, Sujin foi punida pelo Império do Céu por conspirar com a Rainha Demônio. Todo o seu poder divino foi retirado e ela foi punida por manter o badalo mágico que selou o Rei Demônio no mar de Wu-Wang para sempre. Mas antes de cumprir sua sentença,
recompensa, Sujin pediu para ver Ali mais uma vez antes de ir embora. Seu último desejo foi atendido. Sujin então abraçou o corpo minúsculo de Ali com força. No entanto, sem o conhecimento de ninguém, ela pegou o líquido vermelho divino de dentro do corpo de Ali, que usaria para ressuscitar o Rei Demônio para descontar o que o Império Celestial fez com ela. Chegando ao mar de Wuwang, Sujin imediatamente se sacrifica e ressuscita o Rei Demônio usando o líquido vermelho do corpo de Ali. Sabendo que o Rei Demônio está de volta, Zeian decide ajudar Yehua a derrotá-lo junto de seu exército de demônios. Depois que Zeian saiu, Nainai foi ver Baiken com Ali. Nainai então conta a Baiken que Yehua pretendia persuadir seu pai a aprovar seu relacionamento com Susu depois que seu filho nascesse. No entanto, Sujin descobriu sobre isso e disse ao Imperador Celestial que Yehua tinha um relacionamento não permitido com uma humana. O irado Imperador Celestial então deu a Susu uma punição com um relâmpago, mas Yehua fez de si mesmo como escudo. Então foi ele quem recebeu a punição relâmpago do Imperador Celestial. Não só isso, quando Susu se jogou, Yehua também saltou para salvá-la. Porém, porque sua força enfraqueceu após receber a punição, Yehua falhou em salvar Susu. Depois de ouvir a explicação de Nainai, Baiken chora muito e se arrepende de suas ações, pois nunca soube o sacrifício que Yehua fez por ela. Enquanto isso, o Rei Demônio e seus demônios estão se preparando para enfrentar uma investida dos soldados do Império do Céu liderados por Yehua. Um grande embate era inevitável. Os soldados imperiais do céu começaram a investir contra as tropas com ataques aéreos, assim como Zeian, que estava ajudando os soldados do céu com seu bando de pardais. Yehua e o Rei Demônio finalmente se enfrentam e se envolvem em um embate feroz. Depois de um duelo com o Rei Demônio, Yehua pode finalmente derrotá-lo e pretende selá-lo de volta ao sino mágico. Baiken, que acabou de chegar lá, tenta impedir Yehua de fazer isso, porque quem conseguir selar o Rei Demônio no sino mágico perderá a vida e sua alma será espalhada pelo mundo. Apesar de conhecer os riscos, Yehua continua suas ações para salvar o mundo inteiro. Depois que Yehua se sacrificou para selar o Rei Demônio em um sino mágico, o mundo imediatamente pareceu parar, e o corpo de Yehua foi jogado no mar de Wuwang, que lentamente congelou e afundou. Mais uma vez, Baiken tem que enfrentar a dura realidade de ser deixada pelo homem que ama. Ela só pode lamentar a perda de Yehua como costumava lamentar a perda de Moyuan. O filme então mostra Moyuan finalmente sendo capaz de voltar à vida após a partida de Yehua. Aparentemente, o último fragmento de sua alma era a alma de Yehua. Moyuan então pode voltar à vida depois que todas as suas almas dispersas foram coletadas. Baiken encontra sua felicidade novamente quando Moyuan, seu primeiro amor, volta à vida e a acolhe. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Aproveite e assista a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo.